Então quer dizer que você viu o filme de Five Nights at Freddy's 2 e não entendeu nada. Então calma, senta aí, pega uma água, já fica confortável aí onde você estiver, que eu vou explicar a história de Five Nights at Freddy's 2, o filme que saiu agora no cinema. Então, pessoas, deixa o gostei, se inscreve, né, pra dar uma força pro nosso trabalho. E eu vou explicar toda a história do que aconteceu e vou pegar algumas cenas dos trailers, algumas cenas que nós temos pra dar um pouco mais de contexto do que tá acontecendo, tá bom? Então, deixa o gostei, se inscreve, muito obrigado já por estar assistindo e vamos lá então explicar a história do segundo filme de Five Nights at Freddy's. E pra comemorarmos o lançamento do filme, temos uma estampa lindíssima pra vocês. Quem deu a mordida? Disponível agora na loja.com.br/core. Tem ainda alguns brindes, se vocês comprarem aí qualquer coisa, vocês levam um brinde de graça. Corre lá que tem essa estampa linda pra vocês em comemoração ao lançamento do filme de Five Nights at Freddy's 2. Muita coisa que acontece no filme você precisa ter visto o primeiro filme. Se você não viu, não lembra, tá meio perdido, vou dar um belo resumo agora pra gente realmente poder explicar melhor essa história, né, do que tá acontecendo. Porque o segundo filme, ele já vai com a ideia do tipo, tá, a galera que vai assistir já deve ter visto o primeiro filme e também deve ter jogado o jogo ou pelo menos ter alguma noção dos jogos de Five Nights at Freddy's. Então, pensando nisso, vamos fazer um belo resuminho aqui. No primeiro filme, a gente acompanha o Mike Schmidt com a sua irmã Abby. Eles acabam passando por vários problemas, principalmente que a tia Jane, que é uma mulher lá, tava querendo pegar a guarda, né, justamente para receber um auxílio do governo. E nesse meio tempo, o Mike Schmidt tá procurando um emprego e ele acaba falando com o Steve Raglan, que acaba dando um emprego para ele de guarda. E também aquela coisa, quando o Steve Raglan vê o nome, pô, pera aí, é Schmidt? Ah, não, pera aí que eu vou te mandar pro emprego perfeito, que é na antiga Freddy Fazbear Pizza. E lá ele acaba, né, conhecendo os animatrônicos, acaba passando por 1 milhão de peripécias, e também, né, a Abby, a irmã dele, acaba indo também na pizzaria porque ela começa a ver que os animatrônicos são mais do que animatrônicos, existem almas de crianças dentro deles. No caso, o William Afton acabou matando as crianças e colocando, né, os corpos dessas crianças dentro dos animatrônicos para ele não ser pego. Aí, enquanto ele tá dentro dessa pizzaria, uma policial chamada Vanessa vai lá trocar ideia com ele, falar um pouco melhor sobre o lugar e também ver se tava tudo bem. Outra coisa que é importante falar, o Mike Schmidt, ele tem mania de ficar sonhando, né, ficar lá dormindo, fazendo uma terapia do sonho, que é para tentar procurar o Garrett, o irmãozinho mais novo dele, que ele perdeu quando ele era criança. Para vocês entenderem melhor, os pais do Mike Schmidt morreram, ou não sabemos onde eles estão, e aí ficou então a responsabilidade do Mike Schmidt tomar conta da irmã mais nova, que é a Abby. Só que eles também tiveram um outro irmão, que é o Garrett, que foi sequestrado pelo William Afton há muito tempo atrás. Quem é o William Afton? Se a essa altura você não sabe, o William Afton é dono da franquia Freddy Fazbear Pizza e ele acabou, né, fazendo um nome falso. Steve Raglan, na verdade, é o William Afton, que acabou mandando o nosso queridíssimo Mike Schmidt pra pizzaria, porque seria o campo perfeito para os animatrônicos matarem justamente o guarda que entra lá, e parece que o William Afton vai fazendo uma queima de arquivo. Toda vez quando ele percebe, pô, esse cara aqui é Schmidt, putz, eu sequestrei uma criança Schmidt há um tempo atrás, deixa eu mandar ele lá pra pizzaria que os animatrônicos dão cabo dele. Só que aí o problema é que, conforme essa terapia de sonhos vai caminhando do Mike Schmidt e a Abby vai conversando com os animatrônicos, vai percebendo as almas das crianças vão trocando ideia através dos sonhos do Mike Schmidt. E basicamente o William Afton, ele percebe que os animatrônicos não mataram o Mike Schmidt e ele vai ter que fazer, né, o serviço manualmente. A Vanessa, ela acaba falando também pro Mike Schmidt muita coisa, que é a policial que tava ali. A missão dela era encobrir os passos do pai, já que ela é uma policial, e também porque ela é filha do William Afton. Ela é Vanessa Afton. E aí acontece o embate na pizzaria. O William Afton vai lá tentar matar o Mike, acontece aquela coisa toda. A Abby, né, acaba também conversando com os animatrônicos queriam que ela, né, ficasse ali com eles. E aí acontece o plot twist que a Abby descobre também que quem matou as crianças foi o Coelho Amarelo, foi o William Afton, porque as crianças acharam que, na verdade, quem tinha matado elas, ou feito aquilo com elas, seria alguém que ficava na sala do guarda, ou alguém que tava ali dentro da pizzaria, um outro funcionário. Por isso que quando um adulto entrava lá, os animatrônicos já matavam o cara. Só que aí agora, ela revelando a verdade pra eles, falando, não, quem matou vocês foi o William Afton, que é o cara do Coelho Amarelo e tudo mais. Aí os animatrônicos pegam ele,
bota ele na sala que tem um pouco mais escondida e deixa o cara lá apodrecendo por um tempo. Agora sim, vocês já entenderam um pouco do negócio e vamos lá então para a história do filme de FNAF 2. Mas é claro que quando precisar eu vou trazendo um pouco mais de explicação dependendo da cena. O começo do filme nós estamos em 1982, colocando então a Freddy Fazbear Pizza, um dos lugares mais antigos, né, da franquia toda. E ali nós temos algumas atrações únicas, né, que faziam parte daquela pizzaria, principalmente uma chamada The Marionette. A Marionette seria um animatrônico controlado por fios e que também poderia, sabe, andar e ter um movimento meio que, sabe, uma rede sem fio, um negócio que ela consegue andar meio que de uma forma mais independente. Tem umas referências bem legais, algumas fangames de FNAF nessa parte, que eu tenho que destacar, que é o Five Nights at Candy's e também é o Pop Goes, que são fangames que tem, né, no universo de FNAF, mas são fangames feitos por fãs lá na época das antigas e hoje praticamente viraram spin-offs. O próprio criador do jogo, né, o Scott Calton, chegou pra essa galera e falou: vamos fazer um negócio aqui legal, né, deu um dinheiro pra essa galera poder, sabe, ver esses jogos virarem realidade. Mas voltando aqui, vamos voltar nessa situação onde Charlotte, ou Charlie, Charlotte e Charlie é a mesma pessoa, tá lá na pizzaria completamente sozinha. E aí a galera fala: pô, mas quem que é Charlotte, quem que é Charlie? Pra explicar melhor, ela é filha do Henry Emily. Henry Emily é um dos sócios da Freddy Fazbear Pizza também, né, da Fazbear Entertainment no geral. Caso vocês não saibam, o nome da empresa é Fazbear Entertainment, a Freddy Fazbear Pizza é o nome do lugar. E aí o Henry Emily tem um sócio, que é o William Afton. Por isso que o William Afton tinha acesso às pizzarias, podia andar, fazer as coisas e tal, porque ele tecnicamente era, né, o sócio e o grande dono também de todo esse empreendimento. E aí a Charlotte tá lá sozinha na pizzaria porque o pai dela tava trabalhando muito, o cara consumido pelo trabalho, queria praticamente fazer os animatrônicos perfeitos e fazer, né, a franquia cada vez mais próspera, ganhar mais dinheiro, é basicamente isso. É então que é demonstrado nessa parte do começo, em 82, Charlie era amiga da Vanessa Afton. Quando ela era mais criança, era amiga da Charlie. Então é meio que os filhos dos donos meio que trocavam ideia, sabe? Já que o empreendimento era do William Afton e do Henry Emily, meio que seria meio óbvio deixar até os próprios filhos ali na pizzaria e tudo mais. Só que aí a Charlie acaba trocando uma ideia com a Vanessa, mas ela percebe um negócio meio estranho. Um coelho amarelo acaba levando uma criança pra parte mais de trás da pizzaria. A Charlie vai lá então correndo, achando que tem alguma coisa errada. Ela tenta falar com alguns adultos, mas os adultos estão cagando e andando pra ela, praticamente igual o pai dela também cagou e andou pra ela, e ela vai lá pra ver, né, o que aconteceu com a criança. Ela vê a criança desmaiada, né, sabe, desacordada. Aparentemente o coelho amarelo, né, o vulgo William Afton acabou fazendo essa palhaçada de, né, fazer a criança dormir, e a Charlie então tenta salvar essa criança. Na hora que ela tá com a criança no colo, o coelho amarelo descobre ela e vai pra trás dela. Vai indo, tem uma perseguição e aí acontece uma coisa tenebrosa. Ela tem várias marcas de facada nas costas quando ela cai justamente no palco, e aí no palco é feito um sistema que a Puppet saía do palco. Pelo que dá a entender, a Puppet era tipo meio que uma ringmaster, tipo uma mestre de cerimônias, que tem justamente em coisas de circo e tudo mais. Tanto que até aparece ela com aquelas varinhas, meio que um mago, um mágico das ideias. Só que seria meio que a líder da apresentação daquela pizzaria. Só que aí tava no momento da Puppet levantar, né, vulga marionete. Puppet e marionete é o mesmo animatrônico, tá? E aí na hora que o animatrônico vai sair, a Charlie tá em cima do alçapão e aí ela cai, o pessoal vê que ela foi esfaqueada e ela cai justamente dentro da caixa da Puppet, porque esse alçapão que tem no palco servia, né, pra liberar, e aí a Puppet vinha de baixo pra cima pra fazer a apresentação dela com os fios que tinha, né, no teto. E aí, no caso, a Puppet, né, acaba levantando a Charlie nos braços, e aí, como vocês já devem imaginar, mais uma criança acabou possuindo outro animatrônico. Uma das premissas do universo de FNAF é que se as crianças elas têm contato com os animatrônicos, ou se você morre dentro do animatrônico e tudo mais, ou é colocado dentro dele, sua alma para dentro do animatrônico. Sua alma fica num estado, ainda mais por conta, né, das mortes do William Afton, a morte, né, nesse universo, coloca a alma meio que fica presa dentro desse corpo metálico. E aí, então,
passamos 20 anos no tempo. A Fred Fazbear Pizza foi inocentada na época, pelo que dá a entender nos jornais. Tiveram uma investigação, mas nunca conseguiram encontrar o tal assassino. A pizzaria foi fechada por conta desse evento, né, da morte da Charlie ali na frente de todo mundo. E aí tentaram reviver a Fred's depois uma outra localização, que também deu ruim, né? Morreu 5 crianças e tudo mais. E aí agora nós estamos de volta com o Mike Schmidt e a Abe agora um pouco mais velhos. O Mike Schmidt, nesse filme, ele tá tentando seguir em frente. Ele tá tentando, cara, deixa tudo pra trás, esquece o que aconteceu, vamos seguir em frente, vamos trabalhar, né, vambora, deixa tudo pra trás. Mas a Abe, ela ainda tá lembrando dos amigos dela. No caso, as crianças que estavam possuindo os animatrônicos, e também parece que rolou uma promessa do Mike justamente pra consertar esses animatrônicos, pra tentar talvez dar um descanso pra essas almas. Pois, se vocês se lembram do primeiro filme, as crianças que estavam possuindo os animatrônicos pegaram o William Afton e levaram lá pro fundo. E aí, inclusive, o Golden Fred, a alma que tá dentro do Golden Fred, tava segurando ele lá, né? Prendendo ele lá na parte de trás da pizzaria. Parte de trás não, nessa sala secreta, perdão. Só que aí o problema foi o quê? A pizzaria tá toda detonada e parece que tá marcada pra ser demolida. Mas isso é papo pra daqui a pouco, a gente vai chegar nisso daqui a pouquinho, pode ficar tranquilo. Outra pessoa também muito importante é a Vanessa. Vanessa tá tentando seguir em frente, mas ela tem agora umas coisas meio estranhas. A mente dela começa a pregar umas peças de lembranças do pai dela. Eu falei, o pai dela é o William Afton, justo, né, o grande assassino da franquia. Então ela também tá tentando seguir em frente, mas mais ou menos. Ela ainda guarda alguns segredos que vão ser revelados nesse filme. Agora, o negócio é o seguinte. A Abe, ela vai pra escola e ela tem uma feira de ciências pra apresentar um negócio lá, pra poder, né, levantar o nome da escola, que já ganhava 3 anos lá na parte de campeão lá no negócio de feira de ciências. Então os alunos têm que se dedicar, ainda mais por conta de aulas de robótica. Algumas pessoas vão falar assim, pô, mas meio esquisito ter aula de robótica, né? Pra criança e tal, não sei o quê. Lá nos Estados Unidos é até meio que comum. E quando eu era mais novo, já participei de feira de ciências e é praticamente da mesma forma. Não necessariamente envolve robótica, mas tem mecatrônica, né? Que eu fiz ETEC, né? E aí tinha lá os cursos de mecatrônica, então é meio que dessa coisa e tudo mais. Fora também que isso é uma grande referência dos livros da Fazbear Frights. A Fazbear Frights de Five Nights at Freddy's, ela tem um negócio bem interessante que mostra alguns alunos tendo aula de mecatrônica, de robótica e tudo mais. Então, não é muito incomum, né, ter essas aulas, né, para adolescentes e tudo mais. Voltando um pouco pro Mike Schmidt, ele vai ter um encontro com a Vanessa. Um encontro que ele fala que é pra ser amigo, né? Ah, nós, gente, é só amigos, então estamos trocando ideia. Mas aí tem até o amigo dele, né, o cara que tem até no primeiro filme lá, que ele trabalhava no shopping. É o mesmo cara, ele reaparece aqui falando, cara, ela tem um olhar meio de gente louca, eu ficaria meio longe. Mas o Mike tá querendo ajudar a Vanessa também a tentar seguir em frente, e ele vai pro encontro mesmo assim. Aí acontece meio que os eventos são meio embaralhados, mas dá pra entender tranquilo. A Abe na escola, ela sofre bullying, pra variar, mas algumas crianças começam a gostar da história dela, que ela passou, né, que ela conta, que ela foi na pizzaria, que aconteceu tudo com ela lá do primeiro filme. E algumas crianças se interessam, principalmente uma que fala, não, eu acho que você até vai conseguir consertar eles e tal, né? Acho que você tem condição, pô, você manja bem e tal, acho que tem condições de você ir lá e ajudar os seus amigos. Aí ela até, eu acho que eu vou lá mesmo dar uma olhada, porque faz tempo que eu não vou. Nisso, eles têm um professor que é justamente um cara mais chato do planeta Terra, e esse professor aí, cara, ele é um imbecil do caramba. Ele fala, não, você não presta e tal, não sei o que, risca a menina, ah, você é muito estranha, vai embora daqui. Ele é realmente um professor muito chato, e até esse amigo que a Abe faz, fala, não liga pra ele não, ele é imbecil com todo mundo mesmo. Agora vamos pro paralelo, justamente, né, que a Vanessa e o Mike saíram, foram pro encontro, e aí a Vanessa acaba falando algumas coisas do pai dela mais uma vez, lembrando e tudo mais, dos traumas que ela passou com o pai. E aí o Mike, ele fala, ó, então eu acho que era melhor você tentar fazer o que eu fiz, a terapia dos sonhos, que é você tentar procurar o que pode ter acontecido, o que pode ser a resposta e tudo mais para esses problemas, enfrentar o seu medo para você se libertar, né, dessa paranoia que você tá do seu pai ainda estar vivo, porque seu pai morreu, ele te deu uma facada, né, lá no final do filme, então minha filha,
vamos tentar melhorar isso aí. A Vanessa fala, eu vou tentar fazer a terapia dos sonhos então, e aí beleza. Nesse meio tempo que eu falei pra vocês, a Abe, ela é convencida a voltar lá pro filme do FNAF 1, né, pra onde é a pizzaria do FNAF 1. Ela volta lá e vê o lugar todo destruído e ela não encontra os amigos dela. Por que que eu falei? Eles estão lá naquela sala secreta, todas as almas das crianças estão prendendo o homem ruim lá. Não, você não vai sair daqui. Então eles não encontraram, né, essa sala, acabaram indo, tentaram procurar e os animatrônicos estavam lá dentro da pizzaria ainda prendendo, né, o coelho amarelo, o William Afton, lá naquela sala. E aí a Abe, ela foi na pizzaria, o Mike, ele chega em casa do encontro da Vanessa e vê lá a mensagem. Fui consertar meus amigos. Ela fala, lá vai a criança de novo pro raio da pizzaria. Já deu ruim lá, lá vai de novo. Nisso, então, o Mike vai lá correndo, né, pra salvar a irmã, mais uma vez, ele achando que pode ter dado algum problema, mas ele encontra lá o lugar todo também, né, abandonado. Aí, então, a Abe fala que queria consertar e tudo mais, e aí o Mike fala, olha, desculpa, eu ter mentido, também vim aqui, tentei procurar, mas eles sumiram, não sei o que aconteceu, parece que o lugar tá todo detonado, então parece que eles devem ter ido embora, eles foram pra outra vida. Aí ela fala, você tem certeza? Aí ele fala, olha, não tenho, mas é porque eu não achei mais eles. Aí a Abe pega e fala assim, não, então, pô, você devia ter falado e tal, não sei o que, né? Mas aí o Mike fala, eu não queria te preocupar. Enfim, tem uma conversa ali dos dois irmãos, e aí a Abe, ela melhora um pouco o humor dela, mesmo tendo ali umas falas meio estranhas. É nessa hora também que o Mike tenta animar novamente a Abe. Ele pega um ursinho e faz uma referência. Meu Deus do céu. E aí a Abe tá lá, né? Agora, pô, vai, vamos, o que você quer e tal? Eu vou querer um prêmio aqui então da pizzaria, 1 milhão de tickets. Que ele fala, 1 milhão de tickets, você leva com o que você quiser aqui dentro. Aí ela acha então um Fast Talker, que é justamente um icônico Fast Talker que foi divulgado 1 zilhão de vezes, né, pra esse filme. E aí esse Fast Talker é sim muito importante, mas poderia focar mais nos animatrônicos, né? Mas tudo bem. Ela pega então esse Fast Talker, o Mike fala, beleza, então vamos pra casa, agora vamos lá, né, jantar. Na verdade, preparar a janta pra ela, isso é isso que eu quis dizer, porque ele já jantou. Aí então agora temos as cenas com a Vanessa. Vanessa agora vai tentar fazer a tal da terapia dos sonhos. Ela vai, abre uma caixa, muito importante essa caixa. A caixa dentro dela tem um saquinho de bolas de gude, tem um diário, uma espécie de um caderno, um espelho, que indica que é uma menina, e o aviãozinho do Garrett. Itens esses que eram bem importantes pra Vanessa, pra estar guardado junto com ela. Então, que aí a Vanessa, ela liga a TV, faz tudo que o Mike ensinou, né? E aí a Vanessa vai pro mundo dos sonhos, e aí ela revive as memórias quando ela morava com o William Afton. Bom, já começa a primeira grande coisa, que é justamente a casa do FNAF 4, pessoal. É a casa do William Afton. E aí a Vanessa tá lá, né, tentando procurar o pai, e ela acha o pai dela na onde tem uma oficina, uma espécie de um quarto afastado. Rola uma treta entre os dois e tudo mais, os dois começam a brigar. A Vanessa volta um pouco pra época de quando ela era mais nova, e aí quando ela era mais nova, ela vai correndo pro corredor, ela fecha a porta, se esconde, e aí meio que a roupa do próprio William Afton muda, porque ela tá agora em outra memória. Caso vocês não tenham percebido, o William Afton tava com aquela roupa social roxa, depois ele tá com uma roupa, né, de mecânico mesmo, ou de algum arquiteto, sei lá, alguma coisa, né, pra fazer design, não sei, uma roupa pra fazer esses experimentos de engenharias e tudo mais. Aí, quando ela entra nessa sala, muito possivelmente ela voltou pro 82, ela vê a Circus Baby, exatamente, começa a ter aí um lampejo de Sister Location, justamente Afton Robotics, mostrando que tinha nos anos 80, já que voltou como ela era criança, né, naquela época, e aí tá voltando, né, como o pai dela fazia as coisas ruins com ela. Ela toma um susto, o William Afton vai e fala, o que você tá fazendo aqui? Ela sai correndo de novo, aí ela tenta voltar meio que à época que ela tá hoje, ela volta até ser policial, o William Afton vai pra cima dela, ela vai lá e desce, der 2 tiros no homem e o homem cai da escada. Aí o William Afton tá lá deitado, estirado no chão depois de ter tomado os balaços, ele fala o seguinte, você é minha, nossa, eu não quero saber, você é minha e você vai ser minha pra sempre. Tem uma hora que o William Afton, quando ele tá descendo da escada também, né, na perseguição da Vanessa, que é importante falar, que ele fala, eu te amo, eu te dei tudo, você é tudo pra mim, você é a minha favorita e você tá fazendo isso comigo. Dando aquela ideia de que o William Afton também era um cara muito possessivo, era um cara que queria tudo pra ele guardava as coisas pra ele roubava as coisas pra ele. Era um cara que tomava as coisas. Já no primeiro filme a gente viu isso, que ele sequestra a criança, e aqui praticamente os filhos
filhos, ele queria que continuassem as coisas dele, ou fossem dele pra sempre. É essa a ideia que tá querendo passar. Em paralelo a isso, nós temos que também colocar um negócio bem interessante. Numa hora que o Mike ele vai sair com a Vanessa, ele deixa a Abby dentro de casa, ele tá arrumando lá a roupa dele, tá não sei o que, a Abby até ajuda, e aí ela fica, né, ali em casa e ela liga a TV e tá passando, tipo, aquela galera que procura coisas assustadoras de verdade. Ah, nós vimos aqui um fantasma. Nós vimos aqui o fantasma no prédio abandonado, do hospital abandonado, que não sei o quê. Meio Renato Garcia das ideias, né? A galera aí que procura, sabe, fantasmas e tem essas coisas de procurar fantasma e tudo mais. Eu não lembro o nome, mas é Screaming Scoopers, eu acho que é é alguma coisa assim, os ceifadores assustadores, eu não lembro o nome direito, mas é a galerinha jovem que aparece até no trailer, que são a turma que procura se tem realmente fantasma por aí. E eles têm aqueles aparatos meio fasmofobia, né? Que tem o radinho, né? Pra ver se tem as coisas. Pegam o alto-falante pra ver se, né? O fone, né? Pra ver se detecta mais as coisas, as ondas sobrenaturais. Ou, sabe? Aquela coisa de ouvir gemidos ou lamúrios, né? Dos fantasmas e tudo mais. E aí eles estão pra uma nova missão. E tem o cara com a câmera que registra tudo. E aí eles vão pra onde? Pra uma outra Fred Fazbear Pizza, que é a original. Eu sei que muita gente vai falar assim, mas Cor, a primeira não é a Fredbear's Family Diner? Aparentemente, pessoas, pela história do filme, a Fred Fazbear Pizza sempre foi a primeira. Pelo menos dessa linha, né, da franquia. A Fredbear's Family Diner, ao que dá a entender, ela é mais antiga, ela é de 79, pela história do Secret of the Mimic. Mas a gente não tá falando de Fredbear's ainda, então vamos voltar pra Fred Fazbear Pizza, que aparentemente no filme já tinha desde 82. E aí, então, eles vão pra essa pizzaria que é mais antiga que a do primeiro filme. E aí a galera, né, desses assustadores desce e tudo, né, com os aparatos, e são recebidos por alguém chamado Michael. Ah, não, você era o guarda, né? Que ela até a Lisa começa a falar, né? Que é uma das integrantes do time dos caçadores de fantasma. Ah, você é o cara, é o contato, né? Tudo mais, pra gente poder entrar na pizzaria. Sim, eu sou o Mike. Pô, mas pode me chamar de Michael, né? Vulgo Michael. O cara também meio roxo, com um embleminha aqui. Aí começa, né? Enfim, vai falar desse Michael. Esse Michael é mega importante, tá? Ah, bom, pra que eu vou ficar fazendo cerimônia? Michael Afton é o irmão da Vanessa. O Michael Afton, ele também tem um grande conhecimento da franquia e ele acaba abrindo aquele lugar, pois possivelmente o pai dele sumiu, ele não sabe onde tá, ele tá procurando onde tá o pai dele, e aí ele acaba levando, né, uma galera pra esse lugar, talvez pra procurar por respostas também, por conta do pai, mas ele também tá com outro plano ardiloso. Ele sabe que o pai dele fez coisa lá e ele sabe também que teve um assassinato lá. E aí ele até fala uma hora assim, né, que ele explica até um pouco sobre a Mangle. No filme não fala sobre Mangle ou alguma tradução de Mangle, chamam também de Foxy, ou melhor dizendo, Toy Foxy. Aí a galera fala, pô, mas não tem ninguém falando Toy Fred, Toy Bonnie, Toy Fox, sempre chamam de Fred, Bonnie e tudo mais, né? Aí o que eu entendo, pessoal? É mais porque não tem alguém batizando, isso a gente viu também por conta do jogo. Então acho que não precisa explicar, a gente sabe que é o Toy, tá ligado? Então pelo jogo a gente sabe que aqueles são os Toys mesmo. Só que é importante frisar que fala que a Mangle, ela tinha até uma atração de pirata, ou seja, era realmente pra ser pirata, pra ser realmente coisa envolvendo o Foxy. Meio que um Foxy, né, novo que eles tentaram fazer ali e tudo mais. Isso na década de 80. Por quê? Se a gente voltar no Sonho da Vanessa, tem alguns papéis que vão falar Fred Fazbear 3.0, que o William Afton já tava começando a querer fazer um novo Freds. Seria o tal Funtime Fred? Seria justamente os Freds que acabaram sendo os animatrônicos que as crianças morreram em 85? Pode ser. Mas voltando aqui, o Michael Afton, ele até fala assim pra Lisa, né? As crianças podem ser meio cruéis, às vezes. Falei, nossa, o cara tá fazendo referência a ele mesmo. Ele é um filho de uma égua, que vontade de matar esse cara. Esse cara é ruim, meu Deus do céu. Ele matou a criança no FNAF 4, mas enfim. Vamos ver que na história do filme, né, vamos continuar aqui. Aí então, eles começam a andar pela pizzaria, os caçadores de fantasma vão, né, filmando as coisas e tudo mais. As coisas começam a aparecer, a ficar um pouco mais sinistras, principalmente depois que a Lisa, que era o contato, né, do que ela falou, sabe, o contato dela era o Michael Afton, então ela meio que começou a escutar a caixinha de música e ela começa a descer aonde está a Puppet. Ela pega a caixinha de música, pelo menos no filme, não é de girar, igual no jogo. Ela é meio que talvez uma bateria. Aí, possivelmente, né, explica até um pouco no flashback que a Vanessa, ela deixou aquela caixinha de música lá embaixo. O Michael Afton falou,
deixa aí pra não ter problema. Só que a Lisa pegou e desligou a caixinha de música. E você sabe o que acontece se desliga a caixinha de música da Puppet? A Puppet sai. A Puppet, ela vai embora, né? Ela levanta e vai pra cima da Lisa. E aí as coisas começam a acontecer de ruim na pizzaria. Os outros dois moleques também morrem do jeito, né? A Mangle mata um monte de mini Puppet, mini marionetes assim, começam a descer o sarrafo no cara. E o Michael Afton sai correndo da pizzaria. Ou seja, o que ele queria que era, né, as coisas continuarem, né, a matança, melhor dizendo, ele pegou e vazou. Agora já deu o start, ele vazou também para não dar problema para ele. Com isso, tudo que aconteceu, mais o sonho da Vanessa e tudo mais, a Abby, ela pega e tá dentro da casa dela, que eu falei para vocês, que ela pegou lá o tal do Fast Talker, e ela começa a querer falar, cadê a Tika? Eu preciso da Tika e tal, não sei o quê. Porque ela também tá tentando fazer o projeto da Feira de Ciências e também não tá dando certo. Aí quando ela tá com o Fast Talker, né, tentando trocar ideia e tudo mais, não tá dando certo. Um detalhe que eu tenho que falar que é mega importante. Quando o Mike e a Abby, eles voltam da pizzaria do FNAF 1, aquela pizzaria clássica do primeiro filme, tem vários cartazes falando da Faz Fest. A Faz Fest é explicada e tem um grande motivo para acontecer as coisas. Lembra o que eu falei da tia Jane no começo do vídeo? A tia Jane que tentou pegar a Abby, roubar ela e tudo mais. Não roubar, né? Ter a guarda para pegar o auxílio do governo, aquela coisa toda. A tia Jane, ela não morreu pro Golden Fred. Tem uma cena lá, né, que ela parece desmaiada, o Golden Fred fez negócio, talvez ela só desmaiou e o Golden Fred não fez nada, não matou a tia Jane. Porque o plot, né, que falam entre os personagens é que a tia Jane acabou falando muito sobre as coisas que ela viu o Golden Fred, que os animatrônicos saíram fora, saíram, né, andando por aí, e aí, sabe, toda aquela lenda urbana e tudo mais dos animatrônicos ser atacado e sinistro, ela começou a espalhar pra cidade inteira. A tia Jane é a grande, nossa, uma enorme X9 dos animatrônicos falando que eles são assustadores. Só que isso também aconteceu o efeito contrário, porque ela achou que iam dar razão pra ela, mas não, acabou fazendo com que ela fosse internada, né, pela loucura, né, de ter visto as coisas que ela viu. E aí, por conta de falarem, pô, a mulher ficou louca, pô, mas o negócio tinha mesmo, a Fazbear era legal e tal, as pizzarias antigas, não sei o quê. E aí começou a reacender o interesse pela Freddy's de novo, pelas coisas que aconteceram no passado. Aí a galera decidiu fazer a Faz Fest, um evento, né, pra juntar aquela coisa dos mascotes que eram tão icônicos e tudo mais, fazer concurso de cosplay. Meio que levantou isso na cidade, a galera acabou gostando. Isso também levanta o interesse de um outro grupo, que eu vou falar, que é bem importante, mais pro final do bagulho. Porque a tia Jane acabou levantando essa fofoca, e aí a galera quis saber mais do que tava acontecendo. E aí ressuscitaram as coisas do passado, e aí um dos caras tenta parar isso. Gente, deixa o negócio da Freddy's morrer, deixa o negócio de Fazbear Entertainment pra lá, esse negócio tem que morrer e tal. Que esse cara deixa um cartaz na porta, com um número falando, a Freddy's na verdade tem um assassino. E aí o Mike Schmidt, ele vê esse cartaz, ele pega, e aí tenta procurar quem que é esse cara, né, que deixou esse telefone. Agora, voltando pra Abby com o tal do Fast Talker, que nem eu falei pra vocês, ela tava tentando fazer o projeto de ciências dela, né, e ela fica frustrada porque não consegue. Só que aí o Fast Talker, quando está à noite, começa a querer falar com ela, falando assim, ó, Abby, vem cá, Abby, vem cá. E aí ela segue, então, a voz que tá saindo do Fast Talker, ela acha que é da Tika, e leva ela para a primeira localização, justamente para a primeira pizzaria, que é justamente a pizzaria que tem os toys, e que a Charlie morreu, que virou a Puppet, aquela coisa toda. Aí ela vai lá pra trocar ideia, né, pra falar, pô, cadê meus amigos e tal, não sei o quê, e ela encontra a Tika. E a Toy Tika, né, que é a Toy Tika que ela vê, não é a Tika original, ela até falou, mas tirando um novo corpo e não sei o quê, e a Toy Tika fala, me deram um novo corpo, isso mesmo e tal, não sei o quê. E aí começa a trocar ideia, e aí ela fala do projeto de ciências dela, e os animatrônicos meio que dão uma ajuda pra ela e tudo mais no projeto de ciências dela. Passando mais um tempinho, né, na verdade foi no outro dia, a Abby, ela voltou pra casa e tudo mais, né, pega a bicicleta e tudo. Aí a Abby tava lá com o projeto dela inteiro, que é uma Tika muito bem feita. Aí a Vanessa vai fazer uma visita pro Mike e pra Abby pra saber como é que eles estão. E aí ela fala, nossa, mas como você aprendeu a fazer uma Tika tão bem feita e tal, não sei o que, né? Nossa, mas tá muito bem feita. Ela fala, a Tika e o Fred me ajudaram. Pena que o Fred tem uns dedos meio gordo, então ele não me ajudou tanto, mas a Tika me ajudou bastante. Ela fala, mas como assim? O lugar era diferente, tinha um riozinho que passava e tal, era bem legal. Ela fala, já sei onde ela foi. Já sei onde ela foi. Meu Deus, o bagulho tá louco.
Aí ela vai conversar com o Mike, eles trocam uma ideia e o Mike fala, eu tô sabendo que tem uns negócios meio sinistros aí, mas você não me conta as coisas, cara. O Mike começa a criar, tipo, meio que uma versão, falando assim, pô, ô Vanessa, você não me conta as coisas, cara, pelo amor de Deus, né? Pô, o bagulho ia ser demolido, tem uns negócios aí meio estranhos, porque eu liguei pra um cara, o cara falou uns negócios meio estranhos pra mim, falou de um outro lugar, de uma tal de Charlotte. Ela fala, pô, peraí, como é que é o negócio? Eu liguei pra esse cara falou que tinha uma outra pizzaria, aconteceu uns negócios ruins lá também, e você não me contou que tinha esse lugar, pô? Ela, não quis contar e tal, não, porque eu achei que não ia ter problema. Aí ela fala, só fica esperto, toma conta da sua irmã. Porque ele também fala, eu queria também que a gente seguisse em frente, mas parece que as coisas sempre voltam e tudo mais, né? Aí fala, eu queria até te consertar também. Aí ela fica meio, pô, queria me consertar o quê? Sai fora, rapaz. E aí ela pega e vaza e fala, cuida da sua irmã aí, vai. Aí ele fala, tá bom, vou cuidar da minha irmã, né? Então ela tá com o projeto de ciências pronto, que eu falei pra vocês, e aí o nosso querido Mike Schmidt vai levá-la pra escola, justamente pra ela ter a apresentação. E aí, então, o Mike fala assim, ó, vai lá fazer os seus negócios que eu já volto, eu vou ver sua apresentação sim. Então, ó, fica aqui, vai lá, que eu tenho que ir só num lugar rapidinho e já volto. No caso, já fazendo a linha do tempo inteira, o Mike Schmidt, ele vai, né, pra esse cara que ele tava ligando, e é nada mais nada menos que Henry Emily. Henry Emily está vivo, e aí ele tá com todo o bagulho, né, de saber do que aconteceu na Freddy's e tudo mais. Ele começa a trocar ideia com o Mike Schmidt. Fala, cara, eu fui sócio do William Afton, eu era o cara que também fiz os bagulho e tal, eu fui um péssimo pai, eu fiquei fascinado pelo meu trabalho, queria fazer meu trabalho a qualquer custo, queria fazer meu trabalho dar certo, só que eu praticamente deixei minha filha de lado e não sabia o cara ruim que eu tava do lado, o demônio que tava do meu lado. Mas aí eu tentei falar pras pessoas que eram o William, que foi ele que fez e ninguém quis acreditar em mim. E aí agora que ele fala assim, a sua tia fez o favor de ficar falando pra todo mundo o bagulho de Freddy's de novo, agora tá todo mundo querendo saber desse bagulho mais uma vez. E aí ele fala, nossa, mas caramba, mas agora eu tô preocupado porque, né, minha irmã, ela tá, né, querendo saber essas coisas, eu acho que a Abby, ela deve ter ido pra um outro lugar, eu não sei pra onde ela foi. E aí ele fala, putz, então, ó, ela pode ter, né, ido pra um outro lugar, mas toma cuidado com esse lugar, tá? Fala, não, ó, eu vou nesse lugar aqui, nessa pizzaria e tal, aí ele pega o endereço lá na casa do próprio Henry Emily, e o Henry Emily fala, ó, antes de você ir, você vai lá no lugar que tem, né, a minha filha. A minha filha, ela deve estar lá dentro ainda. Ele fala meio que, ó, eu sei que pode ser meio estranho, mas deixa isso aqui lá pra ela. Ele não fala especificamente que ele viu a filha, mas é o lugar que a filha dele morreu, ele queria deixar, né, no lugar onde a filha dele acabou falecendo. Mas ele crê que foi o William Afton, ele tá tentando, sabe, juntar os pedaços pra incriminar o cara. Só que o problema é que o William Afton morreu já, né? Só que acho que o Henry Emily não tinha tanta noção. Agora o Mike Schmidt falou pra ele. Só que ele fala, ó, pega essa caixinha de música e leva pra você, pra deixar lá, né, que minha filha, né, foi lá, então, enfim, só leva com você pra deixar lá junto naquela pizzaria. Talvez um sentido meio de memorial e tal, né, por conta do pai que perdeu a filha e tudo mais. E aí, então, o Mike Schmidt, ele vaza e vai lá tentar ver, né, o negócio da irmã dele. Nisso, a irmã dele, né, a Abby, tá lá no projeto de ciências e tudo mais, vem esse professor sem vergonha safado, pega assim, eu você não ia participar e tal. Ela falou, não, eu ia sim, eu nunca falei que eu não ia. Falou, não, então tá, então ó, vai, pera aí que eu vou pegar o teu projeto aqui e nós vai pôr um negócio, ele, ui, ai, minhas mãos de manteiga, ai, nossa, caiu aqui. Aí, pô, quebrou todo o projeto da Tica que ela tinha feito. A Abby fica muito triste e vaza, né? E fala, não, vou te dar um 10 e não sei o que, ela não tá nem aí, ela só foi embora, porque ela queria participar do negócio. Aí escuta, o seu é um porco imundo, seu filho da mãe, né? O senhor Berg. E aí ele tenta procurar um moleque, mas é um professor safado. Aí, quando aconteceu tudo isso, a Vanessa piscou o alerta, falou, pô, a Abby foi lá, né? O Mike já tá sabendo desse lugar. Deixa eu ir lá dar uma olhada então o que tá acontecendo. Aí ela volta pra essa pizzaria pra ver o que tava acontecendo, e aí ela tenta falar com a Charlotte. Ela chega lá e tenta falar com a Charlie. Fala assim, Charlie, eu sei o que aconteceu, ó, calma, não precisa fazer isso, você tá com ódio de todos os pais que abandonaram. Então, o que acontece é a cena, né, lá, a própria Charlie vai pra cima da Vanessa e consegue pegar a Vanessa e
segurar ela e tudo mais. Isso porque eu tenho que falar pra vocês que a Puppet, ela tá com uma habilidade nova, ela ganhou uma skill nova aí no filme. Quando aconteceu os eventos lá, que os jovens eles estão atacados e tudo mais, a Puppet, na hora que ela viu a Lisa, né, que era dos caça-fantasma, ela não matou a Lisa. Ela, na verdade, se apoderou do corpo. Ela meio que se pegou, né, sabe, aqueles tentáculos que ela tem, as mãozinhas, os bracinhos, e se juntou nela e meio que fez uma projeção, né, pra tentar usar o corpo dela. A animatrônica Puppet é muito mais forte que o ser humano, acabou tomando controle do corpo da Lisa. Parece que aí ela precisa de um hospedeiro, alguma coisa para ela poder andar meio que por aí mesmo, que ela não consegue porque tem os fios, né? Ela anda meio desengonçada, mas ela não consegue andar sem ajuda, melhor dizendo. E aí a ajuda é ter uma pessoa para ela poder possuir, poder andar por aí. Aí quando a Vanessa vê isso, ela fala, meu Deus, solta ela, isso aqui, mas não dá tempo, a Puppet vai pra cima, né, da Vanessa e acaba capturando a Vanessa. Que nem eu falei agora há pouco, a própria Abe, ela vai lá no negócio da Feira de Ciências, ela ficou triste e aí ela volta pra Fred's, né? Volta pra Fred's que tem a Toy Chica. Quando ela tá lá, ela fala assim, pô, quebraram meu bagulho e tal, não sei o que, você pode me ajudar? A Toy Chica fala, não, eu te ajudo. Vamos lá. Só que pra eu te ajudar, eu vou ser o seu projeto de ciência então. Só que eu preciso sair daqui. E aí a Abe fala, tá, mas como é que eu vou te tirar daqui então? Aí, nesse caso, o que acontece, né? Uma explicação muito melhor do que tá rolando. Parece que os animatrônicos desse filme não são possuídos. Pelo menos os toys não são e nem os Withereds. Quem tá tomando conta de tudo é a Puppet. É meio que frisado no filme que só morreu uma criança. O Michael Afton fala isso, ó, só morreu uma criança aqui, que foi a Charlie. E aí a própria Vanessa meio que confirma, você tá controlando todos eles. Então tudo tá sob o controle da Puppet. Então quem tá falando com ela ali não é, né, o animatrônico que tá sendo utilizado não é uma Toy Chica, uma alma de Toy Chica. É a Puppet usando a Toy Chica pra falar com a Abe e fingir que é amiga da Abe, aquela coisa toda. Aí então a Toy Chica leva a Abe, né, pra sala de segurança e fala, ó, pra eu sair eu preciso quebrar esse código porque tem um código que trava, né, a minha programação, né, que eu tenho que ficar dentro do perímetro aqui da pizzaria. Aí a Vanessa tá lá toda presa e aí, não vou falar o código, não sei o que, não vou. E aí a fala, ó, eu vou matar ela então. E aí vai vir outra pessoa, vou tentar falar, enfim, como é que vai ser? Aí a Vanessa então, né, pensando na Abe, uma inocente, fala, não, ó, toma a senha aí, 4AE7XCD1. E aí então a Abe vai lá e põe a senha. E aí os animatrônicos agora estão livres pra andar por tudo que é canto. E agora, então, a Abe, ela quer voltar justamente pro projeto de ciências dela. E como é que ela vai fazer pra voltar? Pega um táxi. Ela pega o táxi, é o Corex Kenshin, que é o outro youtuber, ele já tava no primeiro filme, ele voltou aqui também. E aí uma coisa acontece. A Puppet pega, prende a Vanessa e a Toy Chica vai pro táxi junto com a Abe lá pra Feira de Ciências. E os animatrônicos agora estão meio que sorto por aí. E aí acontece, né? Vai os animatrônicos pra cima de todo mundo. A Toy Chica é a primeira que tá lá na sala, na escola, perdão. Nossa, todo mundo impressionado. Meu Deus, animatrônica, nossa. E aí o professor fala, ah, você fez alguém se vestir pra ser seu projeto de ciência, filha. Você levou um F. Ah, vai pra cá do chapéu, vai embora daqui, some da minha frente. E aí todo mundo fica, pô, nossa, mas o projeto era mó bom e tal. A Abe fica triste de novo. E a Toy Chica fala, não, eu vou dar uma trocada de ideia com esse tal de Barry aí. Aí fala, eu quero ver o que tem dentro da cabeça dele. Fica tranquila aí, Abe. E aí a Abe fica lá, né, aquela coisa. Então, que aí a Toy Chica, ela pega e vai pra trás do professor e acontece, né, aquela coisa do professor, né, tentar escapar, enfim, aí a Toy Chica amassa a cabeça do professor igual um fatality do Mortal Kombat. É realmente sinistro assim, tá ligado? Tem umas cenas bem, assim, não mostra, né, o negócio explodindo, a carne e tal, não sei o que, mas você entende que tem uma violência ali um pouco mais que o primeiro filme. Mas tudo bem, vambora. Nisso aí, que nem eu falei pra vocês, o Mike Schmidt, então, ele vai pra pizzaria, achando também que a irmã dele tá lá. Falando, minha irmã deve vir vindo lá e tal, não sei o quê. Só que a Abe não tá lá, né? Ele chega lá na pizzaria e ele escuta, né, os batidas de alguém, né, escondido em algum lugar. E aí é a Vanessa presa dentro de um dos armários. Só que quando o Mike Schmidt, ele tá entrando, acontece que ele vê os Withereds. Só que aí aparece, né, ali jogado também na parte onde tá os Withereds, né, que seria a Parts and Service, o corpo da Lisa lá largado, ou seja, a Puppet, né, deu no pé também, vazou. E agora os dois trocam ideia, Vanessa e Mike ali falam, não, a gente precisa resolver agora a situação. Vanessa fala, vambora, vamos resolver esse negócio aqui, tá dando treta pra caramba, os animatrônicos saíram, vai dar ruim pra caramba, eles vão sair tacando vapor em geral, tem que fazer alguma coisa. O Mike, minha filha
para um pouco pra gente conversar o que tá acontecendo. Basicamente, a conversa, a Vanessa tá falando, olha, eles saíram do perímetro porque tinha um código de segurança para eles ficarem aqui dentro da pizzaria. Aí isso, a galera fala assim, nossa, mas qual a referência disso? É meio que Security Breach. Porque o Security Breach, os animatrônicos tinham, né, esse negócio de ficar no perímetro dentro do Pizzaplex. Então parece que não é uma programação tão, né, assim, já tem isso desde quando eles estavam há mais tempo, né, faz uma cota. Aí vai também falando, né, das baterias que são drenadas também, se eles saem da pizzaria. E sem esse código eles podem ir, né, sair pra tudo que é canto. Só que ela explica novamente, Puppet que tá controlando todos os animatrônicos. Ela controla os Widrets e controla principalmente os Toys, que saíram da pizzaria pra justamente fazer vingança contra os pais. Basicamente a Puppet, ela tá muito revoltada, a Charlie, melhor dizendo, porque ela não tinha o pai presente. O Henry Emily, que é o pai dela, não cuidava da filha. E, se a gente for puxar pelo plot que tem dentro dos jogos, o Henry Emily programou a Puppet pra cuidar da Charlie, pra ser mais perto da Charlie mesmo. A gente viu isso no FNAF 6, no Pizzaria Simulator, que ele programou justamente pra esse animatrônico ficar perto da Charlie também. Então, faz todo sentido, porque o Henry Emily tava lá fazendo os trabalhos, não, vou fazer animatrônico aqui, vou fazer as coisas, vamos fazer franquia, vambora, e deixou praticamente a filha de lado. Então ela culpa o pai, porque ela viu a criança ali no colo, falou assim, abandonaram a criança e tudo mais. Né, da mesma forma que ela foi abandonada. Então agora a missão é tentar achar onde estão os animatrônicos que eles estão aí tacando ruim na cidade, e eles têm um tipo de rastreador para saber onde eles estão. Isso meio que tem, né, a própria parte da programação da pizzaria, mostrando ali, né, onde eles estão. Ela fala, os animatrônicos dos Widrets, que você viu lá no fundo, eles são peças de reposição. O que muda algumas coisas na história de FNAF? Possivelmente. Eu vou trazer vídeos com teorias a respeito disso, vocês podem ficar tranquilos. É então também explicado que a Vanessa, ó, vai atrás justamente pra ver onde tá os animatrônicos, e o Mike vai então tentar desconectar ali os animatrônicos, tentar tirar eles, né, do ar, que é esse controle wireless que a Puppet tem, tentando quebrar a programação, né, para os animatrônicos não ficarem andando por aí a mandado da própria Puppet. A Vanessa cata o carro e vai, e o Mike agora tem que brincar de FNAF 2, porque aí os Widrets são ativados pela própria Puppet, não só pela própria Puppet, mas porque tem o Balão bosta que começa a gritar, a xingar, fazer aquela risada filha da mãe dele, e, né, fazer com que, ó, o cara tá aqui, tem gente aqui dentro. E aí acontece um monte de treta, a Vanessa vai pra cima, vai tentar pegar onde tá os animatrônicos, acontece uma zona do caramba. E aí, nesse meio tempo, só falando pra vocês, a Abe, ela voltou, né, pra casa, tudo mais, voltou pra casa dela, né, depois da feira de ciências, e aí a Puppet armou um plano. O plano da Puppet é tentar chegar perto da Abe, só que a Puppet, que eu falei pra vocês, ela não consegue andar. Ela então se esconde dentro de um dos animatrônicos e vai pra casa da Abe. E vai lá tentar descobrir, né, como é que ela consegue andar e tudo mais. Vai lá, não, vou chegar lá de algum jeito. A Puppet, então, ela se esconde dentro da Toy Chica. Porque eles vão atrás do Toy Fred, a Mangle tá em cima, né, a Foxy, né, ali, a Mangle tá dando porrada e tentando arrebentar a Vanessa, e o Toy Bonnie foi pra outra casa. Mas isso foi só uma distração, já que a Toy Chica tava, né, andando ainda, eles tentam desativar e conseguem desativar a parte de wireless. Isso aí, o Mike vai lá brincar com os Widrets, né? Bota a máscara, que aí você bota a máscara, os Widrets, eles vão embora, né? Dali da própria pizzaria, né? Pizzaria não, perdão, do escritório do guarda. Só que aí a Puppet consegue chegar no objetivo. Ela quer possuir a Abe pra ter um corpo de novo, pra poder, né, fazer a vingança dela, poder andar por aí como se fosse uma criança. Podendo fazer a vingança dela, talvez até contra o pai dela, não sei. É então que o Mike, ele fala, olha, tá indo um ponto, a gente desativou todos, mas ainda tem um ponto andando no mapa. A Puppet dentro da Toy Chica ainda tá conseguindo andar, porque a alma da criança tá fazendo isso acontecer. E aí vai lá, chega na Abe dentro da casa. Aí o peito da Toy Chica quebra e sai a Puppet pra cima da Abe e possui a Abe. É aí então que a Vanessa vai desesperada, tenta chegar lá, aí vem aquele amigo, né, que aparece lá no começo do filme, aparece no final do filme também, dá uma carona pra Vanessa, eles chegam na casa e aí acontece um embate de milhões. A Vanessa entra correndo pra tentar salvar a Abe, mas a Abe já tá possuída pela Puppet. O Mike, ele fala, pô, a gente tá em menor número, tá acontecendo tudo um monte de coisa bizarra, eu vou precisar de ajuda. E então ele volta lá pro restaurante do FNAF 1, que tem os originais, e ele chega e fala, se vocês gostam da minha irmã,
irmã, vocês curtem ela e tal, vocês são amigos, vão lá ajudar ela. Ela tá precisando de vocês mais do que nunca. E aí os animatrônicos não respondem de início, mas ele pega e segue pra casa, tentando, né, sabe, tentar chegar de algum jeito pra salvar a própria irmã. Quando ele chega lá, ele acaba pegando, tira a caixinha do bolso, tem uma balora na caixinha, né, uma bailarina, né, muito parecida com a balora, inclusive. Ele vai, ativa a música e a Puppet dá uma desligada e sai, né, do corpo da Abe. A Abe não lembra direito o que tá acontecendo, mas aí quem aparece também pra tretar, pra fazer o Final Fight? Michael Afton. Michael Afton chega e fala assim, irmãzinha, você não gosta de falar as coisas, né, pros outros, né, você tá querendo sair da família, você não vai sair da família, não. Ela fala, a gente pode ter uma vida normal, tá, não sei o quê. Aí ele fala, não, a minha vontade é de que esses animatrônicos aqui vai ser a desculpa perfeita, eles vão sair matando todo mundo e eu também vou. E a metade da cidade vai estar morta, pelo menos até amanhã. E agora com a Fast Fest, todo mundo solto, e vambora, os animatrônicos vão fazer um arregaço. E aí fala, por que você tá fazendo isso? Porque ele quer continuar o legado do pai dele. Ele fala, nós pertencemos a ele, nós somos Aftons, nós não vamos deixar de ser Aftons. Então, nós vamos continuar o legado do pai. A Vanessa fala, não vou. Aí ele fala, volta pra casa, você tem que voltar pra casa, né? Você tem que voltar pro nosso legado. Ela fala, não, já tô em casa, não quero saber. E os animatrônicos são reativados pelo próprio Michael Afton. Dá a entender que ele foi também lá, né, e reativou os bichos. E também, né, a musiquinha parou, ele parou a caixinha de música, a Puppet também voltou a controlar eles. E o Michael Afton fala assim, não, então quebra os ossos deles e acabou com essa palhaçada. Na hora que os animatrônicos foram reativados e estão todo mundo em volta da casa, os originais aparecem pra salvar a Abe. Os grandes amigos, né, que ela fez, as crianças, as vítimas do MCI, aparecem lá e quebram pau, rebenta, acontece treta de animatrônico, vai, plá, quebra um, vai e tal, não sei o quê. Aí o Fred rebenta o Toy Fred, aí vai a Tica, né, rebenta a Toy Tica, o Bonnie rebenta a Mangle e o Fox é o primeiro a matar com o Toy Bonnie. Fala assim, ó, flau. Só que aí tem um problema. Nos animatrônicos, eles não foram programados pra ficar andando por aí, diferente que a Puppet estava controlando eles. E aí os animatrônicos agora foram quebrados e os animatrônicos originais, que nem, né, eles não foram programados pra ficar andando por aí, né, pra não sair do perímetro da pizzaria, eles são desativados e as almas deles não ficam mais dentro dos animatrônicos. Aparece até a criança que possui o Golden Fred, explicando, Mike, ó, com isso a gente tá indo embora, não tem como a gente ficar aqui, porque, né, os bichos não andam mais, não tem mais bateria, não tem mais nada, a gente não tem nem como ficar mais neles. Só que eu não vou conseguir mais segurar o Homem Ruim. Eu não vou conseguir mais segurar o William Afton, porque eu tava segurando ele lá no primeiro filme, agora eu não vou conseguir segurar mais ele não. E aí o moleque vai embora, né, antes de ir embora ele fala pra Abe, ó, a gente tá indo embora. A Abe fala, não, onde você vai? Vai pro céu? Fala, ó, não vou, talvez eu vá, mas ele não fala assim, ele fala, ó, eu vou, mas você fica aí de boa, não quero ver você tão cedo, hein. E aí as almas das crianças vão embora, porque, né, aquela coisa, as crianças até no Follow Me, elas somem, né, e agora não conseguem mais prender o William Afton. Nessa hora toda, né, os animatrônicos estão todos desligados, o amigo, né, do cara tá lá fora, né, o amigo do Mike Schmidt, perdão, e nessa hora o Michael Afton, ele tenta vazar, esse amigo do Mike vai lá dar um socão, né, no Michael Afton, o Michael Afton cai e fala assim, seu merda, você fica aí. E aí o cara, né, entra pra tentar ajudar o que tá acontecendo lá dentro, né, ver tudo mais. Só que nessa hora esse cara dá uma vacilada e o Michael Afton pegou a oportunidade pra escapar. Nessa hora também, né, a Vanessa tenta chegar perto do Mike e o Mike fala, ó, vai embora. Não, sai fora. Eu vi umas pessoas reclamando disso, mas faz sentido, tá? Por quê? Ela não contou do lance dessa pizzaria antiga. Não contou que o pai dela tinha matado mais outras crianças. Não contou que tinha essa treta toda com outra pizzaria, com o Charlie e tudo mais. E a Vanessa sabia disso, não falou nem do irmão. Agora foi o maior bizarro, né? Do nada, a menina tem um irmão, por mais que quem já acompanha o final faz tempo sabia que tinha um Michael F. E aí, né? Pô, não contou nem desse cara. Esse cara tá querendo continuar os negócios do pai. É mais um que nós vamos ter que matar. E fala, sai, eu quero proteger minha família. Você sai daqui, menina. E aí, o Mike Schmidt e a Abe saem da casa, né, junto com o amigo. E aí acontece um negócio bizarro. A Puppet tá ativa, a Puppet não foi embora, né? Pô, a Dresme, o elefante lá, né, chamado Puppet. Ué, não tem mais caixa de música, não tem mais nada, os animatrônicos agora estão tudo desativado. Quem que ela vai possuir? Ela possui a Vanessa. E o filme acaba. Depois disso, tem a cena pós-crédito, onde aparece aquela galera, lembra do grupo que também levantou por conta da Fast Fest? Eles estão querendo fazer uma atração de terror chamada Fazbear Frights. Eles então vão, né, no lugar da pizzaria falando, cara, vai tudo ser demolido amanhã,
não vai ter mais nada aqui. A gente tem que pegar e a gente tem que salvar o que der aqui. E aí um dos caras fala, eu achei um de verdade. E aí acha justamente o Spring Trap. E aí agora explica por que conseguiu ser encontrado, né? Assim, tem uma explicação meio plausível. Os animatrônicos, eles saíram da sala secreta, ninguém deixou a porta fechada, deixaram a porta aberta, alguém foi lá na pizzaria pra fazer a tal da Fazbear Frights, pegaram, acharam a sala secreta lá atrás, tava toda aberta e o bicho lá todo cado, né? O Spring Trap agora, todo lá, né? Agora todo podre, verde, né? Do jeito que a gente conhece ele no FNAF 3. Mas depois, no final, tem um áudio do Henry Emily, que ele vai falar, olha, toma cuidado, a Puppet, ela tá andando por aí ainda, e talvez ela esteja, né, procurando, e aí corta o sinal, e quem tá falando isso é o Henry Emily. Henry Emily fala, olha, eu fui parceiro do William Afton, não sabia que essas coisas iam acontecer, mas agora eu tenho como traquear os animatrônicos, e aí esse áudio tá dando a vibe de que talvez Henry Emily vai querer começar a fazer a vingança dele, que é o FNAF 6 Pizzaria Simulator. Bom, pessoas, isso é praticamente tudo que eu tinha que explicar. Tem algumas outras coisas que eu tenho que explicar. A galera vai perguntar, e Elizabeth? Que seria Circus Baby, porque ela aparece no filme. Então, gente, como nós temos só mais um filme, que seria o FNAF 3, não tem ainda se vai ter um FNAF 4, ou o Sister Location, ou o Pizzaria Simulator. Aparentemente, eles vão fazer mais um filme, tanto que tem os contratos já, tudo certinho, pra ter o FNAF 3. Tanto que o filme, pô, acaba num cliffhanger absurdo. Eu acho que vai ter um filme do FNAF 3 e eu acho que vai acabar por aí. Que vai encerrar a trilogia, vai encerrar a história, e eu não sei se vai ter, mas eu acho que o FNAF 3, ele vai pular o FNAF 4 e ele vai basicamente pular o Sister Location e vai juntar o 3 e o 6 juntos, eu acho. Não sei dizer. Eu espero que isso não aconteça, porque eu queria ver o filme do FNAF 4. Eu queria ver o filme do Sister Location, ver. Também porque a gente começou a pensar em umas teorias e uns plots muito legais. Por exemplo, que a Elizabeth e a criança chorona nunca foram filhos do William Afton. Eles eram tratados como os filhos, mas eram filhos adotivos. Talvez a Elizabeth queria se provar tanto quanto como filha, porque ela nunca foi filha de sangue do William Afton, mas ela queria fazer parte da família, queria ser, né, ali, queria estar junto. Talvez esse negócio da Vanessa sair fora, o William Afton quis procurar uma substituta, que talvez seria a Elizabeth. E aí a Elizabeth acabou entrando na Baby e vai explicar essa história e tudo mais. Talvez venha isso. Talvez realmente o Garrett seja a criança chorona, e aí, por isso que vai explicar o ódio do Michael Afton. Pô, essa criança aleatória aqui dentro de casa. Pô, meu pai trouxe um moleque do nada, vai pra cá do caramba aí, vivia bulinando, já que o Michael Afton é ruim, é um psicopata tanto quanto igual o pai. Enfim, mas isso fica pros outros vídeos. E espero que tenha ficado tudo claro, né? Todas as explicações. Eu vou dar uma olhada, talvez na edição, talvez eu faça alguma coisa. Vocês vão ver o core da edição, talvez no meio, se precisar. Mas eu acho que tá tudo bem explicado. Fora que tem o primeiro filme que explica bastante coisa, os jogos também que explicam, né, bastante coisa que tem no universo do filme. Então é isso, pessoas. Comentem aí o que vocês acharam. Deixa o gostei, se inscreve, tamo junto. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado e até a próxima.